Seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Nós vamos continuar nossa conversa sobre as transformações microbianas do nitrogênio, falando a respeito da desnitrificação, que é também um processo muito importante, e é um processo que vai determinar a presença ou não de nitrogênio no solo. Então é um importante processo de perda mediada por micro-organismos, e que, conhecendo esse processo de perda, a gente consegue entender a dinâmica desse nutriente no solo e também trabalhar nos sistemas para evitar esse tipo de perda, sempre que possível. Então, esse processo que nós vamos falar mais especificamente quando a gente pega o nosso ciclo, ele está presente justamente na passagem do nitrato para o nitrogênio atmosférico, para o dinitrogênio ou N2. Então é essa etapa que nós vamos conversar a partir de agora, entendeu? O que acontece para que o nitrogênio ele saia da forma de nitrato e vá para a atmosfera na forma de N2. Então, dentre os processos que vão acontecer, a gente tem os processos de desnitrificação, que vai compreender a redução do nitrato aos diferentes gases de nitrogênio de maneira sequencial. Na verdade, a desnitrificação é um processo que vai acontecer como resultado da respiração anaeróbica pelos micro-organismos, que está acoplado, obviamente, à produção de energia e à fosforilação oxidativa. Nesse caso, a gente está vendo aqui que são processos que vão acontecer quando a respiração acontecer com um aceptor final de elétrons diferente do oxigênio, que nesse caso vai ser o nitrato, o nitrito, o óxido nítrico e o óxido nitroso, levando aí o nitrogênio da forma de nitrato até a forma de nitrogênio. Então essa é a equação geral. A população de bactérias desnitrificantes ela é bastante pequena do solo, e ela predomina os gêneros Pseudomonas, Alcaligênios, Flavobactéria e Bacillus, ou seja, tem vários gêneros e eles podem ter diferentes metabolismos, podem ser organotróficos, fototróficos ou litotróficos. De qualquer forma, essas bactérias, lembrando, elas vão realizar o processo de desnitrificação ou de transformação do nitrato em nitrogênio atmosférico em condições de respiração anaeróbica, e essas condições de anaerobiose vão acontecer no solo quando ele estiver saturado com água, quando o espaço poroso do solo for substituído, tiver o seu espaço, sua atmosfera substituída por água. Então, com isso, a gente vai ter o predomínio dessas bactérias e a gente vai passar a ter, o predomínio dessas bactérias não, a gente vai passar a ter a atuação mais efetiva nessas bactérias no processo de desnitrificação. Dentro desse processo de desnitrificação, ele é um processo sequencial, ele é um processo em que as enzimas vão atuando e sendo desbloqueadas de maneira sequencial à medida que o grau de anaerobiose aumente, e também à medida que os outros substratos passem a ser totalmente consumidos. Então, na primeira etapa, o primeiro substrato a ser consumido é justamente o nitrato. O nitrato ele vai ser transformado por nitrito, por meio da redutase do nitrato, que é a enzima também conhecida como NAR, que ela é uma enzima ligada à membrana, está ligada à geração de ATP, e a síntese dessa enzima NAR ela é inibida pelo oxigênio. Então, é uma enzima que não é produzida quando tem oxigênio disponível. Por quê? Porque essa é uma forma alternativa, uma proteína alternativa para a cadeia transportadora de elétrons. Então, ela é uma enzima que é desreprimida pela ausência de oxigênio e a partir daí passa a utilizar o nitrato como para oxidação e nesse processo de respiração anaeróbica, transformando o nitrato em nitrito. Então essa é a redutase do nitrato, reduzindo o nitrato a nitrito. A segunda enzima, que ela vai ter a síntese e a atividade inibida pelo oxigênio, é a redutase do nitrito, que é o passo que define a desnitrificação. Se a gente chegou no passo aqui da redutase do nitrito, a gente absolutamente vai ter a desnitrificação. Então,
essa nitrito redutase do nitrito, né? Ela vai ser produzida no espaço periplasmático, ela vai ser induzida pela presença de nitrito. Então, para que essa enzima seja produzida, inicialmente a enzima NAR vai ter que ter trabalhado, né, e vai ter que ter transformado o substrato nitrato em nitrito. A partir daí a gente tem anaerobiose e nitrito disponível, e aí as bactérias vão passar a produzir a enzima redutase do nitrito no espaço periplasmático para transformar o nitrito em óxido nítrico. A próxima enzima, então, né, de maneira sequencial, é a enzima que é a redutase do óxido nítrico. Né? A redutase do óxido nítrico é também conhecida como enzima NOR, é uma enzima ligada à membrana plasmática, né? Ela possivelmente está ligada à produção de ATP, e ela é reprimida pelo oxigênio, mas a sua produção pelas bactérias ela é estimulada pela presença de óxidos de nitrogênio. Então, a redutase do nitrito, do óxido nítrico, ela vai aparecer nesse processo como, né, já numa etapa mais avançada da desnitrificação, né, já está produzindo o óxido nítrico e transformando esse óxido de nitrogênio em óxido nitroso. Então a redutase do óxido nítrico transforma óxido nítrico em óxido nitroso. E a última etapa, né, é a enzima redutase do óxido nitroso, a enzima NOS, que é uma enzima periplasmática, né, muitos micro-organismos podem crescer utilizando o óxido nitroso como única fonte de elétrons, né, e a sua síntese e atividade ela é extremamente reprimida pela presença do oxigênio, especialmente em pHs baixos, né, e ela é induzida pela presença, a sua produção pelas células ela é induzida pela presença dos óxidos de nitrogênio. Então a enzima redutase do óxido nitroso ela é uma enzima das mais sensíveis ao oxigênio, né, cuja presença vai significar a transformação do óxido nitroso, do óxido nítrico, né, do óxido nitroso em dinitrogênio ou nitrogênio atmosférico, finalizando o processo de desnitrificação. Então aqui a gente termina o processo, a gente saiu lá do nitrato, que poderia ser usado pela planta, que poderia sofrer redução assimilatória, que poderia, né, ter outras finalidades, né, poderia ser utilizado por outros micro-organismos. Nesse caso, né, em condições de anaerobiose, em condições de saturação de água, esse nitrogênio ele passou por todo o processo de desnitrificação. Né? Então, se a gente relembrar o processo de desnitrificação, nós vamos ter inicialmente a redutase do nitrato, né? O nitrato que está disponível na solução do solo, ele vai ser absorvido pela bactéria e vai, né, ser utilizado como fonte de elétrons aqui na cadeia transportadora, né? Como aceptor de elétrons na cadeia transportadora, sendo transformado de nitrato em nitrito. O nitrito, da mesma forma, né, à medida que a saturação aumenta e se consolida, o aumento do nitrito ele vai desreprimir, ele vai induzir, na verdade, a produção da nitrito redutase, e o nitrito aqui também vai ser utilizado, né, no processo de respiração anaeróbica, né, sendo transformado em óxido nítrico. Né? O óxido nítrico, que é o passo que define a desnitrificação. Daqui para frente o nitrogênio quase certamente vai passar a óxido nítrico, depois a óxido nitroso, né? E do óxido nitroso ao nitrogênio atmosférico sendo literalmente perdido, né? O nitrogênio que estava disponível na forma de nitrato, ele vai ser enviado para a atmosfera na forma de nitrogênio, ou de nitrogênio gasoso, de nitrogênio. Esse nitrogênio gasoso ele só vai voltar para os micro-organismos por meio do processo de fixação biológica, né, que é um processo que nós vamos comentar em outros vídeos. Né? Bom, até aqui a gente chegou no processo da desnitrificação, a gente entendeu, né, que é um processo que envolve a respiração anaeróbica, né, é um processo que envolve a saturação do solo, é um processo que envolve, né, o grupo de micro-organismos desnitrificantes que vão transformar o nitrato a dinitrogênio, né, por meio de uma sequência de ativação de proteínas relacionadas à utilização de aceptores alternativos de elétrons, especialmente aí, os óxidos de nitrogênio e o nitrato e o nitrito. Né? Então a gente viu como é que isso vai acontecer. Esse processo ele é um processo que é afetado por vários fatores. O principal deles
é justamente a aeração, né? É um processo predominantemente anaeróbico. A ativação das enzimas ela é sequencial e, da mesma forma, a sensibilidade dessas enzimas ao oxigênio ela também é crescente, né? A NAR ela é menos sensível ao oxigênio do que a nós, né? Então, a aeração do solo ela é fundamental. Então, o solo adubado com adubo nítrico, né? Quando submetido ao processo de inundação ou numa chuva, ele está extremamente propenso ao processo de desnitrificação. E aí a gente passa a entender, né, um pouco mais a respeito da dinâmica do solo, né? E também, por vezes, também é interessante pensar no turno de rega, né? Como é que o turno de rega ele pode afetar esse processo, né? Como é um processo de respiração anaeróbica, né, a disponibilidade de carbono e de nitrato são fundamentais porque são justamente os substratos para que esse processo ocorra, e outros fatores, né, que afetam o desenvolvimento microbiano, obviamente, vão estar envolvidos nesse processo da desnitrificação. Então a gente pode ver a desnitrificação como um processo em que, à medida que o espaço poroso é preenchido com água, né, a gente vai ter o processo acontecendo, né? Então a gente vai ter aqui a nitrificação, né, a produção de óxido nítrico, né, até que a gente chegue com um percentual alto de água preenchendo o espaço poroso da água. Logo depois que isso acontece, a gente tem imediatamente a produção de óxido nitroso, né, e esse óxido nitroso ele já uma próxima etapa, né? À medida que esse espaço poroso é mais preenchido com água ainda, aí nós vamos ter a produção cada vez maior de nitrogênio como resultado do processo de desnitrificação e como perda, né, do nitrogênio que estava disponível no primeiro momento como nitrato. Então a gente tem como problemas ambientais relativos a isso, que é o efeito estufa, né? Esses óxidos de nitrogênio, eles são gases de efeito estufa, eles são gases que atuam também na depressão da camada de ozônio, né? E eles levam à produção de ozônio troposférico, né? Uma vez que eles reagem com metano e com hidrocarbonetos e, né, trazendo toda essa problemática ambiental. Então a gente tem o problema agronômico, o problema ecológico e o problema ambiental relativo ao processo de desnitrificação. Bom, a gente falou da desnitrificação, né, que é a passagem do nitrato para o nitrogênio atmosférico, né, de nitrogênio para o nitrogênio gasoso, o que é um grande desafio, né, o que é uma questão a se ficar muito atento, mas ao mesmo tempo, né, agora a gente falta fechar esse ciclo, né, que é retornar esse nitrogênio atmosférico para o solo na forma de nitrogênio orgânico, que vai ser justamente o processo de fixação biológica de nitrogênio. Bom, nesse contexto, né, nós vimos aqui como é que funciona a desnitrificação, que é um processo predominantemente realizado por bactérias anaeróbicas, que vai ser estimulado principalmente pela presença de uma grande quantidade de água preenchendo o espaço poroso do solo, né, restringindo a quantidade de oxigênio disponível e levando a necessidade dos micro-organismos utilizarem aceptores alternativos de elétron, dentre eles, né, o nitrato, o nitrito, o óxido nítrico e o óxido nitroso, de maneira sequencial à medida que aumenta, né, a restrição de oxigênio no solo. Né, com isso a gente tem a perda do nitrogênio que estava na forma de nitrato para a atmosfera, né, uma vez que ele é transformado por esses micro-organismos em N2, né, ou de nitrogênio ou nitrogênio atmosférico. Bom, eu agradeço vocês que nos acompanharam até aqui, espero que vocês tenham aproveitado essas informações, né, e a gente volta em breve para falar a respeito da fixação biológica de nitrogênio, mas a fixação biológica merece um capítulo à parte, né, por isso que nós vamos nos encontrar no próximo tópico de aula. Bom, um forte abraço a todos e nos vemos em breve. Até!